E eis que o semeador saiu a semear. Eu sou Jadson Soares e você está no canal Ministério Apologético. E eu quero começar aqui lhe agradecendo a você que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado, tem deixado seu like. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a crescer esse canal e a cada dia mais povoar a palavra do Senhor. E também quero dizer a você que a sua interação aqui no nosso canal é muito importante. Por isso, participe, comente, deixe a sua sugestão de vídeo, deixe a sua dúvida aqui escrita aqui nos comentários, que eu estarei respondendo e fazendo vídeo para a sua melhor compreensão da palavra do Senhor. Então, de forma especial hoje, eu quero trabalhar com você a parábola do semeador. Eu já fiz o primeiro vídeo explicando por que Cristo falou parábola. Vocês lembram que eu falei que as parábolas foi a maneira mais fácil, foi a maneira mais fácil que Cristo usou para tentar chegar no coração das pessoas. Por quê? Porque geralmente as parábolas ela sempre era com linguagem e imagem de coisas que ele estava empenhado cotidianamente, ou seja, fazia parte do seu cotidiano. Então por isso que essa linguagem de parábola, de história contada por Cristo, facilitava muito a sua compreensão. Então, de forma especial agora, eu quero falar para vocês sobre a parábola do semeador, que está aqui em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3, que Cristo falou assim, vou fazer para você a leitura. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E esse que o semeador saiu a semear, falou Cristo. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto no ser profundo, a terra saiu, porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça, para ouvir, ouça. Essa parábola, Cristo conta na sua forma, simples, direta e objetiva. Veja que coisa interessante. Mesmo sendo simples e clara e objetiva, usando os elementos que cotidianamente eles usavam, basicamente quase ninguém entendeu essa parábola. Aqui, a partir do versículo 10 ao diante, Cristo começa a explicar a questão da parábola do semeador. Quase ninguém entendeu o que significou uma parte cair à beira do caminho, outra parte cair em solo rochoso, e outra parte cair entre os espinhos, e outra parte cair em boa terra. Os próprios discípulos não entenderam essa parábola. E basicamente, quando eu fiz assim, a minha primeira leitura sobre essa parábola, eu também não entendia quase nada. Daí então, mesmo sendo fácil, eu não entendi. Mas sendo que eu busquei a me aprofundar no estudo da palavra, e aí eu vi que você apurando direitinho os textos, o contexto, os símbolos, você tem uma melhor compreensão quando vai estudar a parábola. Veja só, primeiro de tudo, a primeira parte da semente que cai à beira do caminho ou à beira do mar, ele explica no versículo 18 e o 19. Veja o que diz Cristo Jesus. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a semente semeada à beira do caminho, ela simboliza aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, mas não compreendem. Porque o diabo vem logo e arrebata essa palavra do seu coração. Não tá simples, não tá tão claro como é que se dá ao fato de eles escutarem e não entenderem. Na minha concepção, ao eles não entenderem, é o próprio Satanás que torna o coração insensível, mesmo daqueles que escutam a palavra, e daí então ele não vai entender, porque Satanás complica a compreensão. E o que dizer da segunda parte que cai em solo rochoso, ou seja, um solo
cheio de pedra, no qual não tem terra suficiente para a semente germinar. No versículo 20, Cristo esclareceu a parábola quando ele disse assim, ó: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e, em outras palavras, deixa o evangelho. Então, Cristo quis dizer que a semente que, no contexto mais geral, em aplicação espiritual, a semente que é o evangelho, ela é semeada, agora a parte que é semeada entre o solo rochoso, é aquela pessoa, ou esse solo rochoso na verdade, é aquela pessoa que ouve a palavra com alegria, mas por não ter estabilidade, ou seja, não ter base nenhuma bíblica, digamos assim, estrutura nenhuma, ela, quando vem as perseguições, quando vem as angústias, ela logo se escandaliza e sai fora. Veja, Cristo aqui está dizendo, em outras palavras também, que aceitar o evangelho não é algo muito fácil e nem simples assim. Porque aceitar o evangelho implica em várias complicações, particularmente para o ser humano em si. Primeiro, ele tem que renegar a ele mesmo. Segundo, que ele tem que tomar sua cruz e seguir a Cristo. Terceiro, que vem as demais perseguições, as demais perseguições, contradição, vem em torno de você, para você largar a palavra, vai vir aí conversas totalmente desanexadas com aquilo que você aprendeu. Ou seja, tudo isso é perseguição, tudo isso é escândalo. E quando você não tem raiz, não tem estabilidade, você não permanece. Com isso, Cristo quer dizer, Cristo, que você precisa cada dia se firmar mais na palavra e aprender direitinho na palavra para que quando venha a angústia, a perseguição, os transtornos da vida, você permaneça. Então esse solo rochoso é aquelas pessoas que não têm, infelizmente, estabilidade. Por que não tem estabilidade? Porque não busca ter a estabilidade da qual Cristo quer que todo filho dele, todo cristão sincero, a tenha através do estudo da palavra. E o que dizer da semente que cai entre os espinhos? O que esse espinho significa? Os discípulos ficaram todos eles, na verdade, todo mundo não, todos eles, curioso. E essa semente do espinho, o que significa? E é possível semear semente ao espinho? É possível. Você pode jogar uma semente que basicamente ela nasce, mas infelizmente ela não cresce porque os espinhos sufocam. Então, o que Cristo disse e revelou com relação a que foi semeada entre os espinhos. No versículo 22, Cristo declara: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Cristo quis dizer para a gente que a que foi semeada entre os espinhos é aquela semente, aquela semente que é lançada entre os abrolhos, os espinhos, as ervas daninhas, mas ela até cresce, mas aquelas ervas mal sufocam. Em aplicação espiritual, Cristo quer dizer que essa erva daninha são fascinações, são riqueza e são preocupações, ou digamos assim, os pecados dessa vida, que torna muitas vezes a palavra dele infrutífera no coração de uma pessoa, que deixa e faz com que o mundo a sufoque a palavra no seu coração. Ou seja, é o pecado que elas mesmo deixam enraigar dentro dela, de nascer cada dia mais e crescer dentro delas. Pessoas que dão ouvido meramente na verdade, dá mais ouvido a Satanás do que a própria palavra escrita de Deus, que é o Evangelho, a carta de amor para os seus filhos, para cada um daqueles que se sente perdido, e o Evangelho consegue pegar essa pessoa e tornar frutífera a palavra no coração dela, assim que ela deixe produzir o bom fruto. Do contrário, quando ela não deixa, infelizmente se torna infrutífera, não dá fruto, porque as coisas desse mundo, as fascinações desse mundo, as tentações, os pecados ilusórios conseguem iludir essas pessoas. E a outra parte, Cristo disse que caiu, que é a quarta parte, né? Cristo disse que caiu em boa terra,
e produziu muito fruto. Até tal que ele falou nessa linguagem aqui, ó. E este frutifica e produziu 100 a 60 e a 30 por um. Isso é uma linguagem meramente assim interpretada como se fosse que Cristo quer dizer que produz muito, né? Que é uma linguagem mais do Antigo Testamento, quando eles tinham seu plantio ali, dá 60 por 100 e assim por diante. Cristo disse que a quarta parte caiu numa terra boa e ampla, onde frutificou e deu seu fruto. Na outra linguagem, essa terra boa é aquela pessoa que ouve a palavra, se dedica, se esforça para que esta venha a ter, digamos assim, resultados bons para a sua própria vida. Ou seja, Cristo quer dizer nessa parábola que existe basicamente 4 tipos de pessoas que ouvem a mensagem do reino, e cada um reage de forma diferente. Primeiro que tem aquele solo, aquela pessoa onde Cristo semeia, onde cai à beira do caminho. Segundo, tem aquela pessoa que a sua vida é comparado ao solo rochoso, que é a segunda semeadura de Cristo. Terceira, são aquelas pessoas que o fruto, a semente, na verdade, é semeada entre os espinhos. E a quarta pessoa é aquelas pessoas que, de fato, a semente é semeada numa terra boa e ampla e aí dá fruto. Isso indica para nós, de forma especial, que Cristo ele quer alcançar todos os corações, todo o solo que habita nessa terra, ou seja, pessoas. Quando eu falo solo aqui, espiritualmente falando, em termos espirituais aqui da parábola, são pessoas. Isso indica que Cristo tem um amor muito, muito, muito mesmo, grande para conosco, imenso, do qual a gente não compreende. Porque ele não vê pessoas, não vê situação, e não vê em momento, e não vê se está chovendo ou se está sol. Ele semeia a palavra em todos os corações. Então entenda que Cristo, ele quer salvar todo mundo. A parábola do semeador ensina isso, que Cristo não faz distinção de pessoa. Ele simplesmente, ele é aquele semeador, porque o semeador da parábola, ele mesmo que sai a semear. Inclusive, ele conquistou muitos solos, ele conquistou muitas pessoas que deu ouvido à sua mensagem e daí então se tornaram seguidores dele. E até hoje essa mensagem chegou até nós. Que Cristo te abençoe, que você seja esse quarto solo bom, uma terra ampla que abre o seu coração para Cristo e deixa a palavra germinar e frutificar. Tome posse nessa palavra. Seja uma terra boa e ampla, para que Cristo faça brotar muito fruto em você e você dê fruto não só para essa vida, mas fruto para a vida eterna. Que Deus te abençoe e aguarde até a próxima parábola que eu estarei falando com você em nome de Cristo. Um grande abraço.